Olá, meus queridos alunos aí do 7º ano. Estamos de volta para corrigir aí a atividade que ficou. A aula trata sobre os múltiplos e divisores de números naturais. Então vamos lá. No primeiro assunto nós temos aí: encontre os divisores positivos dos números abaixo. Para resolver isso aí, é importante a gente conhecer os números naturais, que são infinitos, claro. Começa pelo zero e vai ao infinito, né? 0, 1, 2, 3, não tem fim. Pois bem, é importante que vocês descubram quais são os números que a gente consegue dividir o 8 sem sobrar resto. Ou seja, como nós estamos querendo os positivos, são apenas os números naturais. Desses números aqui, nós vamos descobrir qual ou quais a gente pode dividir o 8 sem sobrar resto. Pois bem, então vamos lá. Uma observação. Não se pode dividir 8 por nada, ou pelo zero. Nenhum número a gente não consegue dividir por zero. Como eu vou dividir um número por nada, né? Porque o zero não representa nenhum valor. Então não se pode. O primeiro, então, é o 1. A gente começa pelo 1. Aí veja uma outra opção que você poderia também começar, é pelo último número. Qual é o último número que eu consigo dividir o 8? É pelo próprio 8. O último número divisível por 8 é o próprio 8. Então poderia começar pelo 8. 8 dividido por 8. E qualquer outro número. 32 também eu teria que começar, se eu quisesse começar logo por ele, pelo último número seria o 32. Mas vamos começar pelo primeiro aqui, para ir na sequência. 8, é possível dividir 8 por 1? Sim, todos os números são possíveis de serem divididos por 1, todos eles, tá? Então, quanto que é 8 dividido por 1? Aí você vai precisar estudar a tabuada, se não sabe divisão. Dá 8. 8 dividido para 1 dá 8. Aí você observa o seguinte, que 8 é o maior divisor dele mesmo. Logo, todo número é o maior divisor de si mesmo, dele mesmo, qualquer número. Por exemplo, o 32, o maior divisor dele é o 32. O 100 é o 100. E o maior divisor do 8 é o 8. Por isso que eu disse no início que a gente pode começar dividindo pelo 8. Tá? Mas, para não confundir, vamos começar pelo 1. Então, 8 dividido por 1 dá 8. Continuando, 8 dividido por 2 é possível? Sim. Dá quanto? Dá 4. Continuando, 8 dividido por 3 é possível? Não é possível dividir 8 por 3 para encontrar um resultado inteiro sem sobrar resto. Então, o 3 não dá para a gente dividir 8 por 3. Não dá, né? Então, o 3 não é divisor de 8. Continuando. 8 dá para dividir por 4? Sim. Que dá quanto? Dá 2. Isso. Continuando. 8 só dá para dividir por 8, porque não dá por 5, por 6, por 7, mas por 8 dá. É o último. 8 dividido por 8, 1. Aí aqui nós encontramos os divisores de 8, que são 1, 2, 4 e o próprio 8. Aí é só você colocar aqui na frente do 8 na ordem numérica, que começa pelo 1, 2, 4 e 8. Ou seja, os divisores positivos do número 8 é 1, 2, 4 e 8. Ó, 1, 2, 4 e 8. Esses são os números que são divisores de 8. Você observou que o último aí é o próprio 8. Aqui também nós vamos encontrar uma sequência e o último vai ser o 32. Então agora não vou fazer como eu fiz aqui, vamos descobrir quais são os divisores de 32. 32 dividido para 0 não pode, né? 32 dividido para 1 dá 32. Mas ainda vamos começar assim. 32 dá para dividir por 1? Dá. Dá para dividir por 2? Sim, todo número par dá para dividir por 2. 32 dá para dividir por 3? Não. Então, o 3 não é. 32 dá para dividir por 4? Sim, daqui dá 8, né? Então, 4 é. 32 dá para dividir por 5? Não. Por 6? Também não. Por 7? Também não. Por 8? Dá. Aí vai na sequência encontrando todos os números aí que é possível de se dividir o 32 por ele. Aí esses números que a gente encontrar são os divisores de 32. Eu já fiz aí e nós encontramos, ó, o 1, o 2, o 4, o 8, o 16 e o último,
32. Lembrando que isso aqui é finito, tem fim. São apenas esses números aqui que são divisores de 32. Ou seja, 32 dá para dividir por esses números sem sobrar resto. Tá ok? Agora, o 100. Vamos encontrar os números que são divisores de 100. Que a gente pode dividir o 100 sem sobrar resto. O 1 é 1, o 2 também, o 3 não, o 4 também, 5 também, o 6 não, o 7 não, o 8. Será que dá para dividir por 8? Sem dividir por 8, se você fizer, faz uma continha no seu celular para ver se vai dar certo. Depois você responde. Por 9, por 10 e aí sucessivamente. Como a gente já fez aí, vou colocar aqui, ó. O 1, o 2, o 4. Eu perguntei o 8, é possível? Não, né? Então é 10, 20, 25, 50 e 100. Esses números aqui são divisores positivos de 100. Ou seja, eu só posso dividir o 100 por esses números, sem sobrar resto. Compreendido? Espero que tenha entendido. Tá? Agora, número 2. Você vai encontrar agora os múltiplos. Esses aqui são divisores. E agora os múltiplos positivos. Nós queremos apenas os 5 primeiros. Tá? Eu botei mais, mas você vai considerar apenas os 5 primeiros. E não podem ser negativos, só apenas os positivos. Nós queremos aqui apenas os positivos. Lembrando que tem negativos também, mas aqui só está pedindo os positivos. Pois bem, olhando para os números naturais, agora é bem mais fácil. Você vai multiplicar esse número aqui por esses aqui. Esse, no caso, agora não tem fim. Eles são infinitos. É só fazer isso. 15 vezes 0, 0. 15 vezes 1, 15. 15 vezes 2, 30. 15 vezes 3, 45. 15 vezes 4, 60. 15 vezes 5, e aí infinitamente. Mas aqui está pedindo apenas os 5 primeiros. Então você considera apenas os 5 primeiros, né? No caso, se eu fosse deixar só os 5 primeiros, 0, 15, 30, 45 e 60. Só até os 60 já está respondido. Eu coloquei mais aí para vocês entenderem. Mas, porque não tem fim. Tá? Então você multiplica o 15 pelos números naturais, porque está pedindo só os positivos. Se tivesse negativo, você vai multiplicar também pelos que vêm para cá, atrás. Menos 1, menos 2, menos 3, e aí sucessivamente. Também não teria fim. Para o lado esquerdo. Mas aqui a gente está pedindo só os positivos. Então, é só multiplicar o número pelos números naturais que você encontra os múltiplos. Aqui só pede os 5 primeiros. No caso, é daqui até aqui. E 30. Multiplica o 30 por esse. 30 vezes 0, 30 vezes 1, 30 vezes 2, 30 vezes 3. E vai multiplicando. Olha o que você encontra aí. 0, 30, 60, 90, 120. Os 5 primeiros. E aí continua. Porque não tem fim. Do mesmo jeito com 6. 6 vezes 0, 6 vezes 1, 6 vezes 2, 6 vezes 3. E aí não tem fim. E nós encontramos os 5 primeiros apenas até o número 24. Né? Daí para frente eu acrescentei para você entender que não tem fim. Só tem fim nesse caso aqui porque só pede os 5 primeiros. Aí no caso você ia responder só até os 5 primeiros. Tá? Então é só multiplicar os números para encontrar os números pelos números naturais, para encontrar os seus múltiplos. E no caso da divisão dos divisores, divide por esses aqui. Os que você encontrar são os divisores dos números procurados. Ok? Vamos continuar agora com a aula do último sábado, que foi dia 27. Que é a mesma coisa, porém com outros números. Como nós já temos aí os múltiplos do 8, que nós já vimos lá, né, então vou só reforçar. No caso aqui nós vamos encontrar também só os positivos, tá? Mas lembre-se que tem negativo, né? Mas no caso aqui nós vamos encontrar só os positivos. Temos aí os números naturais. Aí como aqui está pedindo múltiplos, dá indicação de multiplicar. Então você pega esse número e multiplica por esse. 8 vezes 0, 0, 8 vezes 1, 8, 8 vezes 2, 16, 8 vezes 3, aí vai. Olha aí, não tem fim. Tá vendo aí? Não tem fim. Aí, ó, 8 vezes 2, 16, 8 vezes 24, 32, 40 e por aí vai. É só multiplicar o 8 por esses números. Multiplica o 13 por esse. 3 vezes 0, 3 vezes 1, 3 vezes 2. E aí, ó, também não vai encontrar fim multiplicando o 13 por esses números aqui. Multiplicando 12 por esses números aqui, olha o que, que nós vamos encontrar. Esses 3 pontinhos aqui, que significam reticências, indica que não tem fim. O 7 do mesmo jeito, multiplica pelo 0, pelo 1, pelo 2, pelo 3, até quando você quiser. E aí, ó, eu multipliquei até o 5, deu 35, mas aí pode continuar porque não tem fim.
O 25, multiplique por esses aqui que você encontra seus múltiplos. E aí, ó, eu multipliquei até o 4 e encontrei esse. Então, múltiplos é só multiplicar esses números pelos números naturais que você encontra eles. No caso dos positivos, que nós estamos pedindo só do lado positivo. Se pedisse negativo, teria que multiplicar para o outro lado. Número 2. Encontre os divisores. Divisor agora é divisão. Vamos dividir pelos números naturais. Mais uma vez, lembrando que aqui nós vamos encontrar só os positivos. Vamos lá. Aqui é fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Divide esse número por esses aqui, pelos que são possíveis. Eu não posso dividir o 8 por 3, porque não dá para dividir sem sobrar resto, né? Também não posso dividir por 5, por 6, por 7. E aí, ó, quem que eu encontro? Só esses. Esses números aqui são os números que eu posso dividir o 8 sem sobrar resto. E o 13? Você sabia que o 13 é um número primo? Mas o que é número primo? Número primo é um número que só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. E o 13, os únicos divisores de 13 são o 1 e o próprio 13. Porque não tem como dividir o 13 por outro número sem sobrar resto. Chama-se número primo. E o 12? Já o 12 eu posso dividir por 1, por 2, por 3, por 4, por 6. Não dá para dividir nem por 5. E aí até o 12. Que é o último divisor, é o próprio número. Ó, 1, 2, 3, 4, 6 e 12. São números que eu posso dividir o 12 sem sobrar resto. O 7 é outro número primo, que só pode ser dividido por ele mesmo e por 1. O 25 eu só posso dividir por 1, por 2 não posso, por 3, por 4, dá para dividir pelo 5, por isso daqui nem não dá. Olha aí, 1, 5 e 25, só pode dividir ele por esses números aí. Não é primo, porque o primo só nesse caso aqui só pode dividir por dois números, ele mesmo e o 1. Compreendido? Eu espero que vocês tenham entendido e esta foi a aula do dia 27 e a outra que passou foi do dia 22 de março. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau!